Ibiza System Block. Sabe de que aparelho é esse? Ó, a última versão dele foi dia 20/10/2020. Tá? Esse diagrama em bloco aí é do Moto G50. Então, a gente tem essa questão aí do diagrama em bloco. Ao meu ver, como professor, eu falo que a gente tem sempre que estudar primeiro o diagrama em bloco, tá? Sempre, sempre. E a maioria das escolas fogem dessa responsabilidade de estar ensinando para vocês o diagrama em bloco, né? Então, a gente tem uma importância muito grande aí no diagrama em bloco. Através dele, tem condições aí de ter uma visão macro, uma visão maior em cima do aparelho e não sair fazendo coisa errada num reparo, não é? Então, um exemplo aí, se eu tiver uma falha de microfone nesse aparelho, não é? Faço a condução reversa, verifico lá que tem um pad open-line, não é? Que não era para ser open-line. Então, deixa eu... Aqui tá, por exemplo, ó, o microfone, não é? Então, nós temos aqui um pad open-line aqui desse dados do microfone que vai para o codec de áudio. E logo aqui, a gente pode enxergar que nós temos aí um codec de áudio, né? Nós temos o codec de áudio, áudio codec WCD. Todo WCD, é bom que vocês anotem aí, e todo WCD, quando você vê em cima do circuito integrado, embaixo do microscópio, escrito WCD, a gente está falando aí de um codec de áudio. Lá no esquema, pode estar escrito CDC, tá? Que é o codec de áudio. Mas em cima do circuito integrado vai estar escrito WCD, que é o fabricante aí do codec de áudio, correto? Olha como é que é diferente o negócio. A gente tem aí no codec de áudio, o codec de áudio é responsável por receber quem? Nós temos o receiver, sabe o que significa receiver? O receiver é o auricular do aparelho, tá? É o auricular do aparelho. Então, nós temos o codec de áudio aí, que ele vai fazer essa parte do receiver, então a parte do auricular. Nós temos aí o microfone do fone de ouvido, né? E nós temos aí também mais dois microfones, microfone 1 e microfone 2. Separadamente, nós temos aí um Smart Boost, né? Que é um amplificador do speaker, né? Nós estamos vendo lá, loud speaker, né? Então, nós temos aí um amplificador do speaker, do alto-falante, da campainha do alto-falante, né? E ele é separado, olha que interessante aí, né? Ele é separado, o loudspeaker é separado do codec de áudio. Nós temos uma arquitetura diferente. Então, se eu tenho uma falha de alto-falante, não funciona nesse G50, não é? Troquei lá o alto-falante, continua não funcionando, nós temos que visualizar quem? Nós temos que visualizar o Smart Boost, nós temos que verificar o amplificador do alto-falante, né? E olha com quem que ele faz comunicação direto, né? Ele vai trabalhar com duas linhas de comunicação. Esse cara à esquerda de vocês, aí que vocês estão vendo verdinho, né? SM4350 é o processador, tá? E aqui nós temos o Smart Boost, que é o nosso amplificador do alto-falante, e nós temos duas linhas de comunicação aqui. Nós temos dois protocolos de comunicação, tá? Dois protocolos de comunicação que o processador vai conversar com esse Smart Boost. Quais são os protocolos de comunicação? I2C, né? E I2S. Então, nós temos o protocolo I2S dentro deste processador, o que nos leva a crer também que ele também tenha um codec de áudio interno neste processador. Tá? Então, o cara vai ter um defeito no alto-falante, e ele vai lá mexer no codec nesse aparelho. Vai resolver a falha do alto-falante? Não. Por quê? O codec de áudio externo não está conectado ao speak amper. Todo boost ele é alimentado pela malha primária. Tem uma arquitetura própria aí. Todo boost, todo amplificador é alimentado por malha primária, não é? Mas aqui a gente não está vendo nenhuma alimentação nesse diagrama em bloco. Esse diagrama em bloco não trata de alimentação. Esse diagrama em bloco trata aí de comunicações dos circuitos, quais circuitos integrados, quais periféricos tem nesse aparelho, não é? E o que está conectado ao quê? Exemplo aqui é que nós temos aqui, ó,
nós temos um PM, um Power Manage 7250B. Ele trabalha o quê? Ele trabalha o nível, a carga, nível de carga, nível da bateria, né? Mas ele também tem, ó, aqui, ó, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 PMICs. Esse aparelho tem 4 PMIC. E aqui a gente tem, ó, o que cada PMIC desse faz. Então, nós temos esse PM7250B, ele trabalha aí a parte de carga. Nós temos o PM6150L, ele trabalha quem? Ele trabalha os LDOs, os books, todo book é para alimentar processador, tá? E LDO? LDO é para alimentar quem? É para fazer a retroalimentação no próprio PMIC, para alimentar memória, para alimentar todos os periféricos, tá? E os books são para alimentar aí o processador. Então, esse PM, esse Power Manage 6150L, ele vai trabalhar quem? O drive do VibraCal, o flash, o LCD BIAS. O que é o LCD BIAS? É aquela tensão de barramento que todo display, todo LCD, todo LCM tem que ter a tensão de barramento negativa e positiva para alimentar o cristal líquido. São duas coisas diferentes. Nós temos a tensão de barramento que alimenta o cristal líquido e nós temos o circuito de backlight que faz a retroalimentação, iluminação do aparelho, é a luz de fundo. São circuitos diferentes. O BIAS, o LCD BIAS, ele tem uma tensão negativa e positiva, presente em qualquer display fabricado aí, né? Nos aparelhos de hoje em dia, nós temos aí essas tensões de barramento. É uma tensão negativa e positiva. Em iPhone, dá muito problema no chestnut, né? Que uma dessas tensões, a tensão de 5,7 volts negativo, falha, né? Geralmente ela está com uma linha aberta, geralmente é um curto, ou geralmente essa tensão não está sendo produzida no seu inteiro teor, que seria 5,7 volts negativo, ela está gerando aí uma tensão de 1 volt negativo, 2 volts negativo, né? Então, são essas tensões de barramento. Toda tela, todo LCM, todo módulo de cristal líquido tem essa tensão de barramento. Aqui é LCD BIAS. Sempre quando você vê escrito num esquema BIAS, né, significa ali que você tem uma alimentação. BIAS MIC, quando você vê escrito BIAS MIC, significa que é a alimentação do microfone, né? Que geralmente é uma tensão de 1,8 volts a 2,8 volts, a alimentação do MIC BIAS, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, esse PM6150L, ele é responsável por alimentar as tensões de barramento do display, por alimentar o backlight, o flash, o VibraCal, gerar os LDOs para alimentar o processador, gera os books, né, para alimentar o processador, gera os LDOs para alimentar a memória também, não é? E tem aqui um Soul LED também. Nós temos outro PMIC, não é? Nós temos outro PMIC, que é o PM6350. Esse PMIC é responsável por quê? Por controlar o volume, as teclas de volume, o Power Key, que é o botão Power, chave Power, não é? Google Key, ele tem uma tela específica do Google Key, então ele tem uma tela específica aí do Google Key, né? E também fabrica, gera os LDOs e os books, tá? E, igualmente nos iPhones, uma coisa muito interessante aqui, né? Igual os iPhones, nós temos aí um PMIC dedicado à radiofrequência. Nós temos um PMIC para baseband, nós temos um PMIC para o NFC, nós temos um PMIC para o WCN. Toda vez que a gente vê também escrito aqui, ó, WCN, to é para, né? Então, para o WCN, né? É o C do Wi-Fi. E é o C do Wi-Fi, WCN. Estão vendo aqui? Vou arrastar aqui, WCN.
Então, temos aqui, ó, alimentação para o CI do Wi-Fi. Diferentemente dos outros Motorolas, dos outros aparelhos aí que a gente tem no mercado até hoje, né? Nós temos aqui um PMIC dedicado para radiofrequência. Então, nós temos aí um PMIC dedicado para radiofrequência. E olha que interessante, né? Olha que interessante. O professor Fábio pode falar mais do que eu nisso aí. Olha a frequência de operação desse cristal para alimentar esse PMIC. Nunca tinha visto o valor aqui, ó, 76,8 MHz. Bem alto, hein? Então, se o pessoal comprar um osciloscópio de 50, já não mede ele, não. Justamente. Então, se a gente comprar um osciloscópio de 50, para trabalhar nesse aparelho, eu nunca tinha visto um cristal oscilador. É importante a gente... Olha como é que é interessante, a gente já está estudando um aparelho que nem está nas nossas bancadas ainda, né? E o que aconteceria? O professor Fábio ia lá olhar o osciloscópio do aluno, eu também ia olhar o osciloscópio do aluno. Não, até 50 MHz é tranquilo, pode comprar. Aí o cara compra, aí cai de cara o quê? Um cristal oscilador de 76,8. Não vai medir. Não vai medir. Então, olha que interessante. O que a gente tinha de padrão de cristal oscilador era 19,2. Então, nós temos aqui, ó, 4 PMICs, né? 4 PMICs empurrando esse aparelho, né? E nós temos aqui a comunicação, ó, dos sensores, os sensores estão aqui embaixo, né? Os protocolos de comunicação, ó. Nós temos lá o SPI, né? O protocolo de comunicação, vai estar lá com FPS, o sensor de... Nós temos I2C, trabalhando lá o SAR, que era a parte de radiofrequência, o sensor de compass, né, de nível. Nós temos I2C, nós temos uma coisa diferente ali também, que não era visto, a gente não vê comum no aparelho. Nós temos um outro protocolo de comunicação lá embaixo. Lá. Já ouviram aí o protocolo I2C? Exatamente, já deu uma estudada nesse I3C aí, né? Sabe que o I3C, se eu não me engano, é das empresas MIP, né? Mas olha só, a evolução dos protocolos de comunicação, não é? Aqui nesse aparelho, aqui a gente vai começar a ter que usar o osciloscópio para resolver algumas falhas. Tá? Então, fiquem espertos com isso aí. Ó. Do outro lado aqui, nós temos a comunicação do CI do Wi-Fi. Então, quando eu for procurar lá no esquema, né, o WCN 3988 será o CI do Wi-Fi. Ele é controlado aí por um clock de 38,4 MHz. Nosso osciloscópio até 50 MHz vai conseguir ler, não é? E aqui a gente tem a parte do SDR aqui, 735, é o transceiver. Então, nós temos aí um clock de 76,8 MHz para o transceiver. Tá? Para o transceiver. Né? Lembrando que esse aparelho aqui é um G50. Por que ele usa essa frequência alta de 76,8 MHz no bloco de radiofrequência? Porque todo 5G vai ter essa frequência alta do clock dele ali, tá? Vai ver que ele é próprio para a linha de 5G. Por isso, essa frequência alta aí. Aqui nós temos as memórias, né? O UFS, memória de 64, 128 GB. Nós temos a DDR. Esse MIMO é aquele multi-input e multi-output. Múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? A gente está vendo aqui o MIMO, tá? Não, múltiplas entradas e múltiplas saídas num único switch, ó, num único switch de antena. Então, nós temos múltiplas entradas e múltiplas saídas da antena. Isso é reduzindo espaço, né? Aí a questão de radiofrequência, a briga de radiofrequência é a questão de espaço na placa. Né? Que a maior área da placa é o bloco de radiofrequência. Né? A maior área da placa de componentes é o bloco de radiofrequência. Então, eles estão numa luta aí para poder fazer a redução desses espaços aí, diminuir cada vez mais os espaços. Então, estão usando tecnologia nova aí. O SIM-card, o que o SIM-card vai fazer? Ele só vai autenticar o usuário naquela rede.
Aqui nós temos as frequências aqui, não é? 850, 900 MHz, 950, 1800. O que o SIM-card faz é só autenticar aquele CCD na rede, aquele usuário na rede. Sim, né? Ele identifica o chip da Vivo, 850 MHz. Bota o chip da Vivo, ele já aciona o bloco 850 MHz de radiofrequência, porque você colocou um chip da Vivo. Se você colocar um chip da Claro, ele vai acionar o bloco de 1800, 1900. Ah, tá. Ele só autentica. Existem blocos já com essas frequências pré-determinadas. A cada frequência determinada. Né? Aqui a gente está vendo esse MIMO aí, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas de frequência. Né? Então, ele tem cada bloco desse. Aí você tem lá switch de antena, quadriplex, né? Que ele vai ter lá 850, 900, 1800, 1900 MHz. São as 4 frequências que a gente usa aí. E agora a gente usa também a frequência de 2100, não é? Essa 5G, eu não sei qual frequência que está usando, 900 alguma coisa, 700 alguma coisa. Eu sei que usa a mesma frequência de televisão, né, de sinal de televisão, ou bem próximo a sinal. Então, o SIM-card ali, na verdade, quando você coloca um chip da Vivo, ele já vai identificar, opa, esse usuário usa a rede da Vivo. A rede da Vivo é a banda de operação, sei lá, B3. E o B3 usa a frequência de 850 MHz. Aí ele vai e se comunica com a baseband. O SIM-card se comunica com a baseband através desse clock, né? Através das informações que estão lá dentro do cartão do usuário, não é? E a baseband faz o quê? O chamamento do protocolo RFFE, né? Que vai habilitar quem? Vai habilitar transceiver, e o transceiver vai escolher a banda de operação. Ah, vou entrar nessa porta aqui. Quando o usuário bota um chip da Oi, ou um chip da Vivo, né? Automaticamente a baseband sabe, né, através daquele clock, através daquelas informações que são trocadas entre o SIM-card e a baseband ali, ele sabe qual frequência ele vai mandar para o transceiver começar a trabalhar e liberar. E as outras frequências que ficam na placa, professor? Né? Justamente, a questão é essa, é a economia de energia. Então, ele vai estar desligado, né? Então, ele vai só acionar as frequências que estão sendo utilizadas ali. Botei 2 chips, eu posso trabalhar com a frequência de 850, a frequência de 1900 no aparelho ao mesmo tempo. Se eu não estou usando 1900, ele não é habilitado para justamente ter aí a economia de energia. Né? Então, você tem aí esses switches aí, eles são switches de antena justamente para você economizar energia do aparelho e também não deixar entrar qualquer coisa, né? Porque, na verdade, o que entra, qual frequência que entra nessa rede, nessa antena aqui, nessa primeira antena aqui? Pô, entra tudo, né? Entra a nossa fala, entra qualquer equipamento eletrônico que estiver perto, entra qualquer frequência que tiver de radiofrequência, de televisão, de rádio FM, tudo entra aqui na antena. Aí vai passando pelo aquele processo de filtragem. E olha que interessante ali, ó. Antes a gente falava que MIP só existia onde? Imagem, né? Tratamento de imagem, não é isso? Tem MIP, eu tenho onde? Eu tenho MIP no display e tenho MIP na câmera. Não é isso que a gente falava para vocês aí? Olha onde a gente tem MIP agora. Bloco de radiofrequência. Lógico que não é o mesmo protocolo, né? Lá é um protocolo de imagem, né? O MIP é uma aliança, é um conglomerado de empresas que pesquisam, não é, protocolos de comunicação, pesquisam soluções de tecnologia, não é? Então, esse MIP aí, ele é referente aí a esse conglomerado de empresa, tá? Não é o nome do protocolo, na verdade, em si, tá? Aí menciona sobre o MIMO, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas. Sim, esse é o mesmo, para ter compatibilidade com o MIMO que a gente tem nos roteadores novos agora, da Wi-Fi 6? Também. Sim, também. Na verdade, é a mesma tecnologia, né? Porque você usa aí esses roteadores de vocês aí, tem o 5G, tem o 2.4, né? Tem diversas entradas e diversas saídas. É compatibilidade, o protocolo é o mesmo. Né? O MIMO é um protocolo também, né? Se fosse um protocolo. Né? E é compatível, sim. Nós temos aqui, ó, o display, né? É um display de 6,57 polegadas. E nós temos aqui o DSI,
são 4 linhas de DSI, como se fosse protocolo MIP ali, né? E nós temos aqui, ó, o touch. O touch não é via I2C mais nesse aparelho, ó. Ele usa um protocolo de comunicação SPI, igual ao do iPhone 7 Plus, 7, 8, X, né? Usam o mesmo protocolo de comunicação dos iPhones. A gente está acostumado a ver em Android aí o touch funcionando por I2C. Frontcam, nós temos aqui as câmeras, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 câmeras no aparelho, né? Nós temos câmera de 5 megapixels, 2 megapixels, câmera traseira de 48 megapixels. Então, não preciso nem de câmera de microscópio, é só pegar um aparelho desse e colocar ali, já é igual a câmera de microscópio que eu tenho aqui, deve ser até melhor. Câmera de 8 megapixels frontal, né? Todas essas aí não são diferentes, mas essas câmeras não são diferentes de aparelhos antigos, né? Continua sendo por I2C a comunicação, tem 4 linhas de MIP, 4 linhas de MIP, I2C, né? E fora a alimentação. Com certeza, aí a alimentação gira em torno de 1 volt, 1.2, 1.8, 2.85, 2.90, 2.95. Nas câmeras, a estrutura de câmera não foi muito alterada. O que é diferente nesse aparelho aqui é a questão desses 4 PMICs, né? De ter um PMIC próprio para radiofrequência, que a gente não vê na maioria dos Androids, né? A gente só vê essa tecnologia de ter um PMIC dedicado para radiofrequência nos iPhones, né? Então, aqui, provavelmente, deva dar problema aí igual aos iPhones. A única coisa que é diferente do iPhone aqui é que a baseband, né, o processador de chamadas, continua estando dentro do processador, diferente do iPhone, que está lá fora do processador. Então, eu consigo fazer rebalho na baseband, no iPhone, e nesse cara aqui, para poder fazer o rebalho na baseband, eu vou ter que fazer rebalho na CPU. Ok, pessoal? Então, aqui o diagrama em bloco sempre está mostrando isso aqui para a gente, de uma maneira mais resumida. Não tem componente nenhum em série, não tem componente nenhum em paralelo aqui. A gente não vê nada disso aqui, tá? Aqui nós temos a simbologia da bateria. Aqui a simbologia da bateria, uma simbologia universal da bateria. Tá? Então, esse cara aqui também controla. Esse cara aqui é como se fosse o Tigris e o Tristar junto. Tá? Ele controla a carga e ele controla também, ó, linhas de acessórios, CC1, CC2. Tá? Então, as informações aí também passam por ele aí, tá? Para ele habilitar turbo e etc. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o diagrama em blocos do G50.